sessão do Beer Up, a gente convidou um grande parceiro nosso, que é o Juliano Braz. O Juliano é VP de Sales e sócio-diretor da Take. Eu não vou falar o que é a Take, porque eu vou deixar essa parte para ele. A Take é daqui de BH também, então o Juliano e a empresa são conterrâneos. Obrigado, Juliano, por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz que você aceitou de cara e você sinta-se honrado, porque foi a primeira pessoa que a gente pensou, eu e Daniel, quando a gente falou, vamos fazer o evento, quem que a gente vai chamar? A gente foi meio que unânime na decisão ali de vamos chamar o Juliano, acho que ele tem bastante coisa legal para trazer para a gente. É um parceiro de negócio importante, você sabe das coisas que a gente está fazendo, então no nosso modelo de negócio vocês são bem importantes no que a gente planeja fazer. Então acho que fez todo sentido. Obrigado. E eu queria que, para começar, você falasse um pouco do seu background. Eu sei que você tem uma história legal, a gente já conversou algumas vezes. Então, deixa a galera saber um pouco mais de quem é o Juliano e depois a gente entra na história da Take. Legal. Beleza. Luiz, obrigado pelo convite, me sinto realmente honrado, um prazer estar aqui falando com a turma. Daniel, Gustavo também, nossos parceiros aí de alguns meses, já completou um ano já. Mais de um ano. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado. A iniciativa é bem bacana. Agradecer mesmo a pessoa que comprou a cerveja, está bem geladinha. A gente faz isso lá na Take, a cerveja não fica tão gelada. Já começaram com o pé direito, então parabéns. Uma semana que está gelada. Boa. Fizeram bem, fizeram bem. Legal. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu estudei aqui em BH, eu não nasci em BH, mas vim desde pequeno para cá, com 3 anos. Estudei sempre aqui em BH, no Colégio Santo Agostinho, quem conhece. Fiz o meu segundo grau nos Estados Unidos, meu segundo grau é americano. E depois voltei e formei aqui na Federal, na UFMG. Sou formado em Engenharia Elétrica e lá que eu conheci meus sócios da Take. Dos sócios da Take... São 7 engenheiros eletricistas da Federal, a turma se conheceu basicamente lá. Outra coincidência também que a maioria fez exército também, fez CPOR, então era federal de exército de manhã e federal de tarde, se conheceu lá. E depois, logo que eu formei, eu trabalhei numa empresa chamada ABB, fica aqui em Contagem, fica ainda, né? Tem uma torre de transmissão de teste lá, ainda existe isso. Eu formei no dia 6 de agosto, no dia 20 de agosto eu estava morando no Chile, pela ABB. Então, com 2 semanas de formado, eu já estava morando fora e morei 8 anos fora. 1 ano no Chile e 7 nos Estados Unidos. Tudo pela essa mesma empresa. E lá nos Estados Unidos, o Roberto, que é o fundador da Take, me ligou uma vez e falou assim, Juliano, a gente está rachando de ganhar dinheiro aqui no Brasil com ringtone. Eu falei, o que é ringtone? Ele falou assim, musiquinha que você vende no celular. Eu falei, ninguém compra isso não. Eu falei assim, cara, estamos vendendo 50 milhões por ano. E daí ele falou, poxa, vamos ganhar dinheiro no mundo inteiro? E eu não sei porque que me deu na minha cabeça. Eu falei assim, vamos embora, pedir demissão, vou vender ringtone no mundo inteiro. Aí abri a Take no México, no Chile, nos Estados Unidos. Mas a conversa foi muito assim mesmo, parece brincadeira, mas foi. Ele falou, vamos, tô ganhando dinheiro no Brasil, vamos ganhar no mundo inteiro? Eu falei, vamos embora. Aí pedi demissão e fui. Isso foi em 2004. Você tinha quantos anos na época? Eu sou de 73, tinha 2004, eu 31. Pedi demissão e falei, vamos embora, vamos curtir, vamos tentar. Em 2005, a Take foi vendida para um grupo japonês. Tinha um grupo japonês chamado Faith, né, Fé em inglês. Eles falaram que queriam ser a maior empresa de ringtone do mundo. Nessa época, no Japão, o dinheiro era de graça mesmo. A taxa de juros era coisa de 0,2% ao ano, era uma coisa praticamente de graça. Então tinha muitas empresas que se capitalizavam, pegavam empréstimo e saíam comprando. E esse grupo japonês fez isso, comprou um monte de empresa na China, nos Estados Unidos, na Europa, comprou várias empresas no Brasil, eles compraram a Take. Então, em 2005, a Take foi vendida na época por 100 milhões de reais, 100% da empresa foi vendida, a gente virou uma empresa japonesa. Daí eles fizeram uma lista de pessoas, falaram assim, essas pessoas aqui têm que continuar na empresa, senão não vou dar o dinheiro. E daí eu tive que, aí fiquei 100% dedicado à Take, voltei dos Estados Unidos e tal. Tinha um contrato, né, de trabalho, não é à toa, né. E daí em 2008,
os mesmos japoneses falaram, não quero mais operar fora do Japão, mudamos a estratégia. E saíram vendendo todas as empresas de novo. Venderam as empresas da China, da Europa, dos Estados Unidos, e pediram para a gente recomprar a empresa. Em 2008 a gente recomprou a empresa de novo, por 1/10 do preço. Então a empresa voltou a ser 100% brasileira de novo, desde 2008. Negoção, né? Não tem um negócio desse pra gente fazer, não? Foi um negoção. O CFO tá aqui ou não? Tá aqui o financeiro ou tem só a galera que é técnica? Não, tem todas as áreas, né? financeira, RH, tem tudo. Então, foi um bom negócio para eles também. Quando eles pagaram 100 milhões para a gente, a empresa deles se valorizou, eles estavam cotados listados na Bolsa de Tóquio. Então, eles pagaram 100 milhões para a gente, as ações deles valorizaram mais de 200 milhões. Então, na hora da compra, eles ganharam muito com a entrada da Take no grupo deles. E na hora da venda, eles já tinham feito um negócio chamado write-off. Write-off significa, cadê o financeiro aqui? A Take já valia R$0 para eles no balanço deles. Então, quando a gente pagou 10 milhões, ou R$1 que a gente pagasse, foi direto para o lucro, para o resultado dele. Então, eles ganharam na compra e ganharam na venda. Só que é difícil a gente, olhando por fora assim, falar só vocês fizeram um bom negócio, eles dançaram. Na realidade, nem foi bem assim. Eles também fizeram um bom negócio, na hora da compra e na hora da venda. Tá? Mas, enfim, isso foi 2008. E de lá para cá a gente teve que se reinventar algumas vezes. Quando a gente foi vendido em 2005, a Take foi fundada em 99. Parar de falar de mim e falar um pouquinho da Take, né? Mas nesses 8 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu estudei muito, passei por várias universidades, fiz mestrado lá fora, né? Então eu tenho uma experiência boa tanto na prática como acadêmica também. Vou falar da Take agora. Então a Take foi fundada em 99 e antes da Take Net, chamava-se Take Net, era Take Phone. A Take Phone vendia o aparelho de celular, a device, né? Vendia o hardware. E naquela época, o pessoal que é mais novo, estou vendo uns mais velhinhos aqui, mas naquela época não era Oi TIM Vivo Claro, não eram só 4 operadoras, tinha vários operadores no Brasil. Então aqui em Minas tinha Telemig celular, São Paulo tinha Telesp celular, tinha Brasil Telecom, tinha várias operadoras. Aí a gente vendia celular para Telemig celular. E teve uma história super interessante que a Telemig celular chegou para a gente e falou, olha, nós estamos desativando a rede analógica e vamos entrar com a rede digital. Primeira rede digital. Estou falando a 1G, né? A gente está em 3G indo para 4G, né? Indo para 5G. Era 1G, a primeira geração digital. E daí eles falaram, Take Phone, vende só o aparelho da Nokia, que é digital. Mas só que existia um aparelho chamado StarTAC, que era um aparelho analógico, mas que todo mundo queria comprar o tal do StarTAC, era o mais bonitinho, da Motorola, que você dobrava assim e tal. Então a pessoa chegava na Take Phone e falou que era um StarTAC. Daí a gente falava, não, você não quer StarTAC, compra um Nokia. Aí a pessoa falava, não, você não está entendendo, eu entrei, estou com o dinheiro no bolso, quero comprar um StarTAC. Daí a gente falava, não, você não quer, você quer comprar um Nokia. E não conseguia convencer a pessoa, entendeu? Até que sei lá quem foi que teve essa ideia, falou assim, mas você não sabe de uma coisa, o Nokia 6130, aquele antigão, tá? Não estou falando Nokia bonitão não, aquele antigão. Aquele que se cair da janela, estraga o chão, Daí a pessoa falou assim, olha, mas o Nokia você consegue configurar em 8 toques musicais. O StarTAC só tem um toque musical, o Nokia tem 8. E se acredita que algumas pessoas se convenceram que se você tem um telefone que você consegue personalizar, deixar da sua cara, é um telefone mais bacana. Daí as pessoas falam assim, pô, se eu consigo personalizar o telefone com 8 toques que vem embarcado, por que eu não consigo baixar um ringtone pela rede da operadora e a pessoa baixa o ringtone? E daí surgiu essa ideia, o pessoal chamou a Nokia, chamou a Telemig celular, e falou assim, a gente teve essa ideia aqui, da pessoa, em vez de comprar, só vir com os ringtones do telefone, a gente tentar vender o ringtone pela rede da operadora. Vamos lá, né? Você me mostrou o estúdio lá que vocês tinham no prédio antigo uma vez. A gente chegou a ter 18 músicos na Take. Todos os músicos de BH que iam para balada, faziam ringtone de dia e tocavam na balada de noite. A gente conhecia todos os músicos de Belo Horizonte. Todo mundo tocava algum instrumento e fazia ringtone pra gente. Era engraçado. E o mais bacana, assim, só para vocês entenderem, a Take pagava mais direito autoral pelos ringtones do que as gravadoras. A Take dava mais dinheiro naquela época, Latino, Skank, aquela festa no AP do Latino vendeu pra caramba, Skank, Vou Deixar, tem umas músicas que a gente lembra, Missão Impossível, ringtone vendeu pra milhões isso aí.
Então, a Take pagava mais direito autoral do que as gravadoras. Então, a gente conhecia os artistas. Eles falavam, que empresa que é essa, que todo trimestre me dá tanto de dinheiro? Então, a gente vendia muita música, muito conteúdo. A gente fala ringtone, mas na verdade é todo conteúdo. É música, jogos, vídeos, imagens, tudo que tinha no celular passava pela rede da operadora na nossa plataforma e chegava no celular. Mas o killer app era o ringtone mesmo. Isso foi em 2005, a gente foi vendido, o mercado acabou. Em 2006 o Steve Jobs lançou o iPhone, foi o início da era dos smartphones. E nos smartphones que a gente tem hoje, você consegue baixar a música direto, ou do iTunes, ou do Google Play. Então, o nosso mercado, a gente já estava faturando 35 milhões de reais num ano, no outro ano caiu para 10. Acabou o mercado. E foi super difícil, foi passando por uma época complicada. A gente teve que se reinventar pela primeira vez. Então, saímos de um monopólio, de uma posição super segura, super acomodada. A gente estava acomodado, né? Só contando dinheiro, na realidade. E que o monopólio você define o preço, não tem competição, enfim. E daí o nosso mercado acabou. Mas aí a gente pensou, poxa, quais são os nossos ativos? O que a Take sabe fazer? E esses ringtones eram vendidos através de SMS. Então a gente mandava, a pessoa falava assim, eu quero a música tal. A gente fala, qual que é o seu aparelho? Ah, o aparelho é tal. Você vai comprar um polifônico, beleza? Beleza. Custa R$3. Você autoriza? Autoriza. Então essa transação conversacional estava na raiz da Take, no DNA da Take, né? Fazer conversa, fazer negociações através de conversas. Além disso, a gente estava integrado com as operadoras, estava no billing, né, que eu tinha que falar, ó, Luiz vai comprar um ringtone, então aprovisiona, separa R$3 do pré-pago dele aí. Aí eu entregava pela rede da operadora. Daí eu falava assim, olha, o Luiz já recebeu o ringtone, pega os R$3 que eu separei e cobra do pré-pago dele. Aí eu estava todo integrado com a operadora. Então, pô, já estou integrado com a operadora, eu sei fazer transações conversacionais. Aí a gente deu a primeira pivotada para começar a trabalhar com mensagem. E só por curiosidade também, a gente tinha um produto que chamava SMS a cobrar. Alguém já ouviu falar no SMS a cobrar? Não? Eu já usei. SMS a cobrar, pois é. Eu mandava um SMS para o Luiz, se eu não tivesse saldo, a operadora mandava uma mensagem para mim e falou, Juliano, você está sem saldo, você quer que o Luiz pague essa mensagem para você? Daí a gente mandava a mensagem para o Luiz, Luiz, o Juliano está te mandando a mensagem, mas não tem dinheiro, você quer pagar para ele? Aí o Luiz falava assim, eu quero pagar. Daí a gente perguntava, você quer pagar só essa vez ou você quer pagar sempre que ele te mandar? Aí ele falou, não, eu pago sempre. Então a gente começou a criar os pares, assim, né? Pai, filho, namorado, namorada, funcionário, empregador. A gente começou a criar vários pares, assim. E olha que curiosidade, a gente vendia 1 milhão de SMS a cobrar por dia. Um SMS a cobrar era 40 centavos. A gente fazia 400 mil reais por dia com esse único produto. Então a gente conseguiu pivotar mesmo de conteúdo para mensagem, criamos vários produtos de mensagem, disparava um volume enorme de SMS. Tínhamos o monopólio da América Latina, então a gente tinha um SMS a cobrar no Brasil, todos os operadores do Chile, Peru, Equador, começamos a trabalhar com todos os operadores, nosso produto era o melhor que tinha no mercado. E aí a gente estava surfando de novo a onda de mensageria, veio o WhatsApp. Então, quando a gente achava que estava tranquilo de novo, o WhatsApp veio e hoje em dia ninguém paga SMS. Hoje em dia o SMS a cobrar não existe. Né? O WhatsApp, o que vem na cabeça das pessoas? O WhatsApp é um aplicativo que você manda mensagem de graça. Então o SMS deixou, a percepção de valor de SMS acabou, basicamente. Peer-to-peer, entre empresas e pessoas ainda tem um certo valor, ainda funciona bastante para token. Está com os dias contados também, né? Mais ou menos, aumentou 40% esse ano. Parece difícil de acreditar, mas aumentou muito. Mesmo para token, a galera tem usado muito o WhatsApp. Sabe que um dos maiores usuários de SMS no Brasil é o WhatsApp, para mandar um token, para mandar negócio, para o cara instalar um novo aplicativo. Impressionante o negócio, né? Faz sentido. Né? Exatamente. Então, eu também acredito que eu não investiria dinheiro numa empresa de SMS hoje, mas a gente está ficando bem surpreso com o resultado que continua crescendo. Nós ganhamos a conta do Itaú, hoje o Itaú trafega o SMS pela Take, o Itaú sozinho manda 200 milhões de SMS por mês, crescendo. 200 milhões por mês, e está crescendo. Então, a gente ainda gosta do SMS, tá? Mas teve que pivotar a empresa. E daí a gente juntou tudo isso que eu contei para vocês. A gente sabe fazer interfaces conversacionais. Ah, mas agora tem o WhatsApp. E a gente pensou, poxa, o WhatsApp vai ajudar pra caramba a gente ou vai quebrar a nossa empresa.
E daí, cara, no ano passado a Take foi convidada pelo WhatsApp para ser um dos integradores oficiais. Daí a gente falou assim, agora sim, né? Não vai quebrar mais a empresa, pelo menos, né? Se vai dar certo eu não sei, mas aí enfim. Em 1º de agosto do ano passado, o WhatsApp lançou a API para empresas, né? Então hoje no Brasil tem 3 empresas brasileiras que são integradores oficiais, tem algumas outras de fora que também atuam aqui, mas enfim, no mundo são poucas empresas no mundo que foram escolhidas pelo WhatsApp para ser integradores. Isso vai mudar, pode ser que eles abram para todo mundo, mas a gente conseguiu ficar um ano aí bebendo bastante água limpa. E isso mudou toda a nossa história. Acho que a gente vai entrar em mais detalhes aí, acredito que você vai perguntar sobre isso, mas só uma curiosidade, no dia 1º de agosto, dia que foi lançada a API do WhatsApp, a gente fez uma divulgação assim, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente recebeu 1000 leads, 1000 empresas falaram, eu quero entrar no WhatsApp, como é que eu faço? A gente não sabia o que fazer, a gente tinha 14 clientes, 20 clientes, aí de uma hora para outra tinha 1000 pessoas, a gente falou assim, a gente não tem gente para vender, não tem gente para entregar, não tem plataforma para suportar. Então de agosto para hoje, em um ano, a gente reinventou a empresa pela 3ª vez. E aí já com uma pegada não só de mensagem, mas também de começar a utilizar a inteligência artificial. Então a gente integrou com IBM Watson, Google Dialogflow, Microsoft Luis, e além da gente fazer o nosso software, que antigamente o ringtone e o software era 100% da Take. Hoje a gente, além do nosso software, a gente integra o que há de melhor no mercado. Então, gateway de pagamento, a gente colocou o PagSeguro, vai colocar a MOIP, vai colocar a Stone. Inteligência artificial, colocamos IBM, Google, Microsoft. Analytics, colocou Chatbase, Dashbot, Bot Analytics. Canais, colocou Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, e-mail, Telegram, foi colocando todos os canais. Então a gente hoje criou uma plataforma que a gente não só tem o poder de desenvolvimento e poder, inteligência e expertise da Take, como a gente integrou as principais APIs do mercado. E o lado do chat, que era só o SMS, agora a gente tem vários canais. E ainda deram nome para isso. O chat, através do software, chamaram de chatbot. Chat vem da conversa e bot vem de robot, que é robô em inglês. Então o que a gente fazia há 20 anos, hoje tem nome. Então a gente faz chatbot há 20 anos, apesar que o nome tem 3, 4 anos. Então a gente conseguiu virar de fato autoridade no mercado, vocês chegaram até a gente provavelmente por causa disso. E a gente está numa fase muito legal da Take, nossa solução, nossa oferta tem muita aderência ao mercado. E os resultados até agora estão fantásticos. Não, legal. Isso que você falou é interessante. Quando eu estive lá no Level Up, que eu participei junto com o Pacheco, uma das perguntas que ele me fez é por que vocês chegaram na Take e vocês da Mondiale foram um dos primeiros clientes a entrar. E ele comentou, a gente participou de todos os modelos de negócio de vocês, do partner, do enterprise, do business, e a gente experimentou um pouco de cada um até a gente entender em que modelo faria sentido. E eu lembro que no começo, quando eu comecei a falar lá com o Gideon, na época, que era o responsável por partners de vocês, ele não entendeu muito o que a gente queria fazer, e aí depois quando vocês viram o volume que a gente estava trafegando de mensagem, você ligou pra gente e falou, deixa eu ir aí e entender quem são vocês, o que vocês estão fazendo, porque o volume de mensagens é gigantesco. Para vocês terem ideia, a gente está operando no chat da Claro tem um ano e pouquinho, desde agosto do ano passado, a gente já trafegou mais de 100 milhões de mensagens. Isso nos dois sentidos, cliente para a gente e a gente para o cliente. Então é um volume realmente grande, tudo isso passa pela plataforma da Take. Esse era o meu próximo tópico, que é por que o Juliano veio parar aqui, como que é essa relação Take Mondiale. Então a Take é quem fornece a plataforma do chat que a gente utiliza hoje para Claro e para outros clientes. Então a gente desenvolve todo o conteúdo do chat, faz a parte de inteligência artificial, enfim, dentro da plataforma da Take, que é o Blip. Por que surgiu esse nome, Juliano? O Blip tem algum significado? Tem história, não. Blip é o Blip. A gente tenta arrumar uma história legal para contar, mas não tem nada. Eu achei que basicamente você ia uma uma história sensacional. Queria, mas não tem. É o barulhinho da mensagem. Diz o Roberto que Blip, o Roberto é o fundador da Take, nosso presidente hoje. Ele falou que Blip, quando a mensagem, o barulhinho que a mensagem faz quando chega no telefone, para alertar a pessoa. Eu falei, Roberto, esse nome é ridículo, eu não vou conseguir vender isso para nenhuma empresa,
Isso é nome de brincadeira de criança. Não vou, como é que eu vou chegar no Banco Santander e compro o Blip? Falei, porra. Mas ficou Blip e a gente tem até orgulho disso aí, viu? Vocês arrumaram um jeito de vender, né? Virou uma empresa, virou uma marca super conhecida. Sim. Mas você falou uma coisa curiosa. Essa história eu não tenho não, mas tem história curiosa. Por que eu liguei para vocês? Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. A Mundial tinha tudo para dar errado. Não era para ter acontecido o que aconteceu. O Blip não tinha maturidade para ter uma empresa de fora programar no Blip e conseguir dar resultado. O Blip ainda estava muito no comecinho ainda. Então o Blip, a gente achava que os nossos desenvolvedores, é óbvio que lá atrás a gente falou assim, não, vai ser uma plataforma, por exemplo, mas a gente não tinha nem a documentação, não era boa. A gente falou assim, como é que esses caras conseguiram construir o chatbot? Aí a gente ficou lá na teoria da conspiração, né? Eles infiltraram, pegaram algum dev da Take, pegaram o Pacheco lá no final de semana, colocaram na sala de tortura. Aí eu falei, Pacheco, você que fez esse bot na Mundial? Ele falou assim, não. Eu falei assim, fala a verdade, cara. Nós vamos descobrir. E depois eu falei, não, quero conhecer essa turma aí. E na verdade foi o Luiz e o Daniel que meteram a cara lá no Blip. Não era para ter dado certo. Eles é que fizeram um excelente trabalho. A nossa plataforma não tinha a maturidade que tem hoje. E muita dessa maturidade que a gente tem são de reuniões que eles fazem. Eles falam assim, essa porcaria não funciona, e a gente melhora um pouquinho aqui. Pô, não está fazendo isso, não tem um relatório para isso, a gente melhora isso aqui um pouquinho. Então, não só da Mundial, hoje a gente está com 300 clientes, graças a Deus. Então a gente recebe muitos dos feedbacks quando vocês pedem, isso aqui não está funcionando, isso aqui tem que melhorar. A gente conseguiu dar muita maturidade para o Blip. O Blip hoje, cara, é impressionante. A gente tem, em média, 3 novas funcionalidades por dia. Não mexe na plataforma todo dia não, mas em cada sprint, a cada 2 semanas, tem 20 novas funcionalidades, 30 novas funcionalidades. Então, em média, a gente consegue evoluir a plataforma com 2 ou 3 novas funcionalidades por dia. Ou seja, a gente tem 60 pessoas hoje do time do Serginho, vocês conhecem bem, nosso CTO, que só fazem isso. Eles não fazem absolutamente mais nada. Esse time nem sabe o que é Mundiale. Eles estão fazendo a melhor plataforma para construção, gestão e evolução de chatbots. Estão pensando em estabilidade, escalabilidade, nível de SLA, novas funcionalidades. O nosso time de Customer Success, sim. Aí eles pensam em resultado do negócio. Mas o nosso time de plataforma, não. Pensa só na plataforma. São times separados, diretorias separadas. Um está dedicado, a analogia que eu faço para o pessoal mais leigo, um time faz o Microsoft PowerPoint, que é o nosso time de plataforma. E o nosso time de entrega, de Customer Success, faz o PPT. Então o time nosso faz o PowerPoint e o outro time faz o PPT, customizado para cada cliente. Mas essa é uma história curiosa mesmo, não era para ter dado certo. Não sei se são muito cabeção, botaram o negócio lá, fizeram funcionar. E hoje hoje vocês são um dos principais, está entre os top 5 volumes que trafegam no Blip. A gente não tinha muita escolha, né, bem? Depois, com uma ajuda lá do Pacheco, do Serginho, num segundo momento que a gente teve a abertura e tal, a gente conseguiu a ajuda deles e foi fundamental para a evolução do negócio. A gente teve uma conversa séria, eu falei, Serginho, você confia no Pacheco, cara? Tem um bot ali da Você confia nesse cara? Acho que alguma coisa tá acontecendo. Tem alguma coisa errada, os caras fizeram bots, os bots deles são melhores que os nossos. E vocês cresceram pra caramba, né, Juliano? De um tempo pra cá, assim, quantas pessoas vocês têm hoje, de uma maneira geral? Eu falei isso esse final de semana, de janeiro pra cá a gente cresceu em 100% o nosso time. A gente saiu de 100 e poucas pessoas, está batendo 250 hoje. Para vocês não é um número tão grande, vocês são uma empresa super grande, mas para a nossa empresinha de tecnologia assim, foi um crescimento interessante, de 100 e poucas pessoas para 250 hoje. A gente cresceu nossa receita de janeiro para cá em quase 300% de receita. E aí eu falo com a turma lá, e nossos problemas cresceram 500%. Foi 100% de pessoas, 300 de receita, 500 de problema. Porque agora a gente está lidando com novos problemas. Então, quando você tem uma empresa de 100 pessoas, eu conhecia todo mundo da Take. Eu saía andando, olhava para a cara de cada um, sabia o nome de todo mundo. Isso aqui é filho de sei quem, o pai dele é esse tem filho, isso aqui é assim, isso aqui é assado, esse gosta de futebol, esse gosta de carro. Hoje passa gente na Take, eu só sei por causa do crachá. Se não tiver com crachá, eu nem sei mais. E aí começa gente que não tem o mesmo alinhamento cultural da empresa, apesar que a gente toma bastante cuidado com isso, nosso recrutamento é bem feito. Mas aí começa o problema de cultura, cresce muito. Agora tem um time em São Paulo, tem 50 pessoas em São Paulo, 200 aqui.
Aí começou a rixa, Take São Paulo trabalha mais que a Take Minas. Aí começam os problemas que a gente nunca teve, entendeu? De empresa pequena. Aí começa a ter uns problemas novos. Então, a gente cresceu em 100% em pessoas, 300% em receita, 500% em problema. São novos problemas. Mas estamos felizes da vida, assim, nessa situação que o país está numa situação difícil, né? E a gente vê empresas como a de vocês, estão crescendo, a própria empresa da Take, e daqui de BH, né? Empresa de BH, raiz aqui de BH. No caso de vocês, o Gustavo, que é o sócio, mas os nossos sócios, só o Lamota, que é de São Paulo, mas já é praticamente mineiro já. É uma empresa local daqui, e a gente está tendo essas posições gerando resultado a nível internacional. O Blip, a gente fala isso, vocês devem ter pesquisado quando vocês escolheram. A gente não está atrás, não tem uma plataforma lá nos Estados Unidos que está super à frente. Não tem, porque a gente integra as melhores APIs. Então, se aparecer uma coisa super bacana lá, nós vamos integrar no Blip. Então, a gente fala muito isso. Em tecnologia, ou você está fazendo poeira ou você está comendo poeira. E você não consegue ficar muito tempo comendo poeira em tecnologia. Você tem que começar a fazer poeira de novo. Então, a gente tem muito orgulho de ter isso aqui em BH. Né? Sim, nós também de ter, tanto de estarmos em BH, quanto de ter parceiros que a gente consegue ter esse nível de entrega e essa maturidade de negócio e poder falar que são daqui de BH também. Você falou de uma coisa muito legal que já puxa o meu próximo tópico, que é cultura. A gente está engatinhando ainda na parte de cultura, a gente já sabe que cultura é uma coisa que emerge, que deve vir de dentro para fora, ela precisa ser orgânica. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é a cultura na Take, como que foi esse trabalho de construção. Eu sei que vocês vieram melhorando isso de uns tempos para cá e agora acho que vocês atingiram um nível de maturidade legal. Eu queria que você contasse como é a cultura lá, quais são aqueles 5 valores que vocês têm, e compartilhasse um pouco com a galera. Legal. Isso é uma coisa super bacana da Take, e ela, igual você falou, não é uma coisa que a gente leu um livro, fez um curso em Stanford e trouxe. Nasce mesmo de dentro da empresa. Então, a gente criou, a gente devia falar que vai fazer um livro sobre isso, mas a gente tem um negócio chamado Take OS. OS de Operating System, o sistema operacional da Take. A Take é baseada nesse sistema operacional. Take OS são 5 coisas. É uma visão clara e compartilhada. Todo mundo da Take, do presidente até o analista, todo mundo sabe para onde que a gente está indo, nossa direção. Visão clara e compartilhada. A outra coisa são os valores, que eu vou falar agora, que é o que você perguntou. A outra coisa se chama design organizacional. Como que uma área conversa com a outra? A nossa empresa é um organismo vivo. Como que o CS interage com vendas, que interage com o financeiro, que interage com o administrativo, que interage com o RH? Como que é o design organizacional da empresa? A gente usa a metodologia chamada OKR. OKR é Objectives and Key Results. Isso é uma metodologia, acho que foi criada pelo Google, que você pega a visão, que é o primeiro, de longo prazo, e transforma em objetivos e resultados em 3 meses. Então você consegue linkar o longo prazo com o que eu tenho que fazer essa semana. É o OKRs, e por último é o feedback 360. Todo mundo, isso é até chato, todo mundo na Take recebe feedback constantemente, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, dependendo, ou às vezes, todo almoço, todo dia a gente está dando feedback e recebendo feedback dos outros. Então, isso é o Take OS, visão clara e compartilhada, valores, design organizacional, OKRs e feedback 360. Então, a empresa está rodando em cima disso. Né? E os valores? Os valores da empresa, da Take, os valores mandam muito na empresa. Da hora que a pessoa entra na Take e durante o trabalho todo da Take, os valores, além de estar na nossa parede, está dentro da nossa empresa mesmo. O que eu quero dizer com isso? Os nossos valores são Take Be, que é pessoas em primeiro lugar. Take Charge, que é você não ficar esperando alguém mandar você fazer alguma coisa, você ser proativo. Take Higher, pensar sempre grande. Take Simple, pensar em resolver as coisas de forma simples. Tem um ditado que Simplicity is the ultimate level of sophistication. A coisa mais sofisticada para você fazer uma coisa simples, a coisa mais difícil de você fazer uma coisa simples. E Take Excellence, tentar fazer as coisas com qualidade. São os nossos valores. Na hora que você entrevista a pessoa, eu nunca vi o Luiz na minha vida, você vai fazer uma entrevista na Take, você vai passar por às vezes uma prova técnica, vão te dar uma prova, você vai fazer uma prova.
Depois você vai ter uma entrevista técnica, né? Isso o RH já fez a análise do seu currículo, você está encaixado na vaga, então você já passou dessa fase. Você tem a prova técnica, entrevista técnica, normalmente com as pessoas do seu time, e tem uma fase do nosso recrutamento que é a entrevista de cultura. A entrevista de cultura são 3 ou 4 pessoas de outras áreas, então se você vai para a área de TI, vai ter alguém do CS, alguém de vendas, alguém do RH, vai ter gente de outras áreas. Eles têm um formulário que fala assim, take B, take C, os valores da empresa, colocam os 5 valores da empresa, e eles vão perguntar coisas no take B. Então, take B é pessoas em primeiro lugar. Fala assim, olha, se tivesse que tomar uma decisão entre isso e isso, o que você faria? Aí a pessoa fala, take B, o Luiz é de 0 a 5, de 1 a 5, o Luiz é 4. Take hire, o Luiz é 5. Take charge, ele é 2. Então, você é avaliado nos valores da empresa. E no feedback 360, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano de empresa, a pessoa vai te perguntar em cima dos valores. Então, take B, o que você fez de take B? Pô, o Luiz fez isso. Take charge, pô, teve um projeto lá que ele pegou e fez sozinho e não esperou ninguém avisar e tal. Take excellence, poxa, entregou um negócio, ficou bom pra caramba, não deu bug e tal. Então, você é avaliado, a cultura, os valores da take estão assim, encrostados mesmo em tudo que a gente faz. Então a gente leva isso muito a sério, entendeu? E hoje, depois... E essa avaliação é para tudo, para a pessoa ser promovida, para receber um aumento, para tudo. E a gente usa esses critérios. Tudo na TEIC é baseado nos valores da empresa. E muito provavelmente você conversar com qualquer pessoa na TEIC vai saber falar isso de cor. Se não falar de cor, você vai falar, ele vai lembrar. Porque a gente usa isso muito, sabe? E a gente vê que dá problema depois. Se a pessoa entra, já teve vários casos. Quando você sai de 100 pessoas para 250, você contratou 150 novas pessoas, se você errar 2%, 3%, 5%, você está falando de errar 7 pessoas. Então vai ter casos que você não vai contratar a pessoa certa. E aí na hora que a gente falou assim, pô, não deu certo, a pessoa vai sair da take. Ou ela quis sair, ou a gente vai ter que tirar. Daí a gente fala, o que deu certo, o que deu errado com essa pessoa? Falou assim, ela não era um take charge. Ela não era muito take team. Esqueci de falar o take team, né, que é trabalho em minha equipe. E a gente avalia até isso, até lições aprendidas em cima dos valores. Por que o Luiz deu certo? Por que o fulano deu errado? Ele não tinha um take charge, ele ficava esperando a gente mandar ele fazer as coisas, ele não pegava o negócio e fazia. Ele não era take team, ele queria fazer o projeto todo sozinho, não reconhecia o trabalho das outras pessoas. A gente usa isso no nosso dia a dia, entendeu? Virou o nosso linguagem. E aí você consegue aprimorar o seu processo de seleção com base nesses feedbacks que você teve de quem você teve que desligar ou que pediu para sair. Isso é legal. Precisa melhorar, é difícil demais. Hoje o nosso maior desafio é atrair talento, né? Todas as empresas, se atrair e reter talento, né? Não adianta só se atrair e reter, tem que reter também. E a gente gasta muita energia com isso, para tentar trazer os maiores talentos. E a Take investe muito nisso também. A Take hoje é a segunda melhor empresa para trabalhar em Minas. Então o Great Place to Work ele faz esse ranking e eles dividem aqui por tamanho de empresa. Então de empresas de 100 a 300, 500 funcionários, 300, não sei, a Take é a segunda melhor para trabalhar. No Brasil é por segmento de indústria, então é por tecnologia, enfim, em varejo. Tá? Então de tecnologia a gente está entre as 20 melhores do Brasil. Disputando com Google, Microsoft, IBM, enfim, a gente está sempre bem ranqueado. Porque é um sinal que a gente está fazendo um bom trabalho e preocupa com as pessoas. Nosso fundador, Daniel, ele é head de pessoas. O cara fundador da empresa hoje só cuida de gente. Que é um dos maiores desafios que a gente tem. Você já participou do Great Place to Work? Não? Tá. É bem legal, eu recomendo, porque parece uma coisa simples. Você gosta da Take, sim ou não? Mas na realidade, eles fazem mais de 70 perguntas, tem uma metodologia, e eles trabalham, se eu não me engano, 9 ou 12 dimensões. Então eles trabalham, por exemplo, uma das dimensões, você se sente seguro no lugar? Exemplo, na Take tem muitos homossexuais, tem até trans. As pessoas podem ser elas mesmas dentro da Take? Eu posso fazer o que eu quero, fazer o que eu penso na Take? Tem uma dimensão que é infraestrutura mesmo, física. O computador é ruim, não roda, dá pau, o ar-condicionado não funciona, a internet é ruim. Tem qual que é o grau de liberdade que eu tenho com os meus superiores. Qualquer pessoa aqui consegue falar com o Gustavo?
Isso eles vão perguntar lá. E isso aparece, porque é anônima, a pesquisa é anônima. Eles conseguem agrupar. Se a área do Luiz tem 10 pessoas, ele recebe da área dele. Mas se o RH tem só 3, ele não recebe separado, porque sabe quem que é. É a partir de 5. Então, isso vai aparecer. Então, olha, uma coisa que para o ano que vem nós vamos ter que trabalhar, o Gustavo tem que dar mais acesso, tem que ter uma política de portas abertas. Né? Lá na Take não existe mais escritório, é tudo aberto, é isso aqui, a Take é isso aqui também. Então isso aparece. Então, acesso, o que mais que aparece? Perspectiva de crescimento, aparece muito, plano de carreira. Então são 9 dimensões. E aí, no final, você pode ou não contratar a própria consultoria deles, eles te dão um relatório. Então a gente ficou em 10º lugar. Por que vocês ficaram em 10º lugar? Porque em infraestrutura, vocês estão... A média de Minas Gerais é 70 pontos, vocês ficaram com 55. Exatamente. Pô, cada ponto. Aí a gente acabava a consultoria, elas faziam uma apresentação pra gente, a gente pegava para o ano inteiro a meta. Então, ó, a primeira meta desse ano, melhorar a infraestrutura. A gente saiu do Prado, foi para o WeWork. A gente precisa melhorar o acesso à comunicação da diretoria com os funcionários. Aí criamos o Take CEO, criamos o jornal, melhoramos a comunicação, criamos um chatbot para comunicar. Cada área de melhoria a gente fez um projeto. Então isso não é uma coisa que vocês vão ver. No primeiro ano de vocês vão estar, vamos lá, 20, vocês têm uma enorme possibilidade de ir crescendo, porque eles te dão muitas dicas de quais áreas que vocês podem trabalhar para melhorar. Entendeu? Então é bem legal o negócio. O que mais que eu estava falando? Não, é isso. Valores, né? A gente acabou falando outras tudo coisas. Isso de cultura e de como que essa coisa toda se transforma. Isso é importante, cara. Isso é uma coisa... E não foi imposto, tá? A gente não criou os valores da Take. Partiu do time da Take e falou assim... Eles apresentaram pra gente. A gente acha, conversou com os funcionários, com os nossos clientes, conversou com nossos fornecedores, teve uma entrevista com todo mundo. Falou assim, quando você pensa na Take, o que você lembra? Fala, putz, eu lembro de uma empresa pioneira. Take Hire. Eu lembro de uma empresa que entrega as coisas com qualidade. A gente foi entrevistando todo mundo, entendeu? Então partiu de dentro para fora. Foi um trabalho muito, muito legal. E a Gislaine, ela esteve aqui, conversou com você também. A Gislaine, que ajudou muito a gente. Eu até recomendo vocês baterem um papo com ela, que ela é especialista nisso. Fez um excelente trabalho. A gente está conversando com ela para tentar ajudar, porque acho que você passou por esse desafio, vocês lá de uma maneira geral, e não dizendo que é mais complicado, mas acho que a cada cabecinha que você tem que mudar nessa transformação cultural e fazer o cara se engajar cada dia mais, vai se tornando um pouco mais difícil. Aqui a gente tem algumas ações que a gente pensa em fazer, mas quando você lembra do tamanho da empresa, tudo fica um pouco mais complicado, né? Então, está sendo um desafio para a gente. 1.000 e quantas, Mari? 1.800. Tudo que você pensa fazer, você esbarra em algumas coisas que... Agora, eu era o cara que era mais reticente em relação... Eu não gostava dessa história. Isso é perda de tempo. Não precisa de RH, não. Para de preocupar com esses negócios. Tem que entregar o bot e tal. E agora? E hoje não. Estou completamente convencido que a coisa mais importante que a TNT hoje é a atração e retenção de talentos. Tem uma dificuldade danada para crescer, trazer gente com fit cultural. A gente entende que a cultura é importante também, a gente se policia, se disciplina muito nisso, porque senão é muito fácil sair de 200 para 5.000 pessoas, mas não tem ninguém que pensa igual a gente. Não é pensar de todo mundo pensar igual, que a gente acredita em diversidade também, tá? Mas eu digo assim, alinhado, cultura, você fala assim, a pessoa ser honesta, isso aí não tem mais ou menos, é isso, é difícil achar as pessoas que estão alinhadas com você, assim, em termos de cultura, de valores, e hoje a gente vê que isso é super importante. Então, hoje você acredita 100% que o soft skill é mais importante que o hard skill? O mais importante não, os dois são importantes. Os dois são importantes. O que eu penso é assim, o hard skill você consegue desenvolver. Você contrata um programador PHP, ele precisa aprender, sei lá, ele precisa aprender .NET, ele precisa aprender Java. Eu acho que a trajetória é menor do que você contratar um cara que não tem fit cultural e você tentar adaptar. No recrutamento não passa. Se não tem fit cultural, não passa. Não passa também se não passar da prova técnica, mas os dois são importantes. Os dois são eliminatórios, né? Legal.
O próximo tópico que eu queria que a gente abordasse, você já falou um pouco, conta pra gente como está o cenário de mensageria no Brasil de uma maneira geral. Eu sei que vocês estão fazendo coisas que ainda não apareceram totalmente, como o Apple Business Chat, algumas coisas novas. Eu não sei se você tem alguma carta na manga, mas essa acho que é uma delas, nem todo mundo sabe. Como é que está esse cenário de mensageria no Brasil? E depois do cenário de mensageria, como está o cenário de mensageria ligado a vendas no mundo e no Brasil? Mensageria no Brasil, disparado que o WhatsApp domina totalmente o mercado. O WhatsApp não é apesar que a gente aqui no Brasil acha que o WhatsApp domina, no mundo inteiro não é verdade. Na China existe uma solução chamada WeChat, que inclusive é bem mais avançada que o WhatsApp. Os números são impressionantes do chat, são bilhões de pessoas que usam. Parece que 30% do PIB passa por dentro do WeChat, é uma coisa assim absurda o poder do WeChat. Tem o Line no Japão, tem KakaoTalk na Coreia, tem Telegram, alguém já falou aqui. Tem Kik, tem Hi na Índia, tem Slack, tem uma série de aplicativos de mensagem. Mas no Brasil o WhatsApp disparou assim como dominante. Os números do WhatsApp são impressionantes. As pesquisas mostram que 97% das pessoas usam o WhatsApp todos os dias. Eu acho que está errado, eu acho que é 100%. Que 3% não quis responder a pesquisa, mas todo mundo olha o WhatsApp todos os dias. Eu acordo, olho o WhatsApp, a gente dorme, olha o WhatsApp, é um negócio impressionante. E além do Brasil, mais alguém tem esse? Do WhatsApp? Tem. Na Europa tem vários países que usam o WhatsApp, se eu não me engano, Espanha e Alemanha usam o WhatsApp, muito WhatsApp. A Índia está começando a crescer muito o WhatsApp também. Tem alguns países. Aí na África tem alguns países, eu não sei de cabeça todos não, mas tem vários lugares que o WhatsApp é o dominante. Não é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o iMessage da Apple e o Facebook Messenger. O WhatsApp não é o dominante lá, mas está crescendo, está crescendo. Então tem isso do WhatsApp, mas você tocou em alguns outros. A Apple está lançando, está vindo forte com o Apple Business Chat, que é bem legal em termos de funcionalidades, é melhor do que o WhatsApp. Tecnicamente falando, ele é melhor que o WhatsApp. E uma coisa interessante da Apple é que você já vem com seus clientes segmentados, né? Então, normalmente quem tem iPhone, então se você está falando de um banco, tem o banco Bradesco Varejão, Bradesco Prime. Provavelmente no Prime tem mais clientes com iPhone do que no varejo. No Private, talvez tenha mais clientes que no varejo, ou seja, você já chega com um público segmentado para a marca. Então a Apple traz muito isso, além do que vem com as coisas embarcadas. O que significa isso? Hoje meu telefone, eu desbloqueio ele olhando para ele. Você já viu esse telefone, você olha para ele e desbloqueia. Você faz o pagamento também olhando para ele. Então eu posso estar num bot da Gol e falar, olha, chegou uma promoção para São Paulo por R$200. Aí você fala, opa, quero comprar. No Apple você só precisa olhar para o telefone e fala assim, tá pago, porque ele vem integrado com o Apple Pay, Apple Wallet, Apple Pay. Então a Apple traz não só a solução de mensageria, como tudo que é Apple embarcado nisso aí. Então é bem legal, está chegando forte no mercado, está pegando boas marcas, grandes marcas. O lançamento foi no nosso evento, né? Vocês estiveram lá, lançaram no evento da Take em junho, no Teatro Santander. Outro que está vindo muito forte é o Google RCS. O RCS é o RCS, Rich Communication System, Rich Content System, eu não sei direito o que é, mas é a evolução do SMS. É você fazer um WhatsApp, vamos dizer, né, analogamente, dentro da rede da operadora. É uma evolução do SMS. É o iMessage do Google? Tipo o iMessage do Google. O Google começou querendo lançar junto com as operadoras, já tem duas que lançaram, acho que é Claro e Oi. E agora eles estão fazendo independente da operadora. Ou seja, vai sair, agora vai sair, que não vai ser mais... Que a operadora tem um ritmo dela, né? Vocês trabalham com a operadora, vocês sabem. Então o RCS demorou muito para lançar no Brasil e parece que o Google agora vai ter o RCS que vem através da rede da operadora e o RCS que vai vir embarcado no telefone Android. Também tem muitas funcionalidades, ele é muito mais, tem muito mais coisa para a gente poder trabalhar, a gente que é integrador, né? Do que o WhatsApp também. Então são os principais, Apple, Google e Facebook, as três maiores empresas. Outra coisa que também vai começar a crescer
são os Alexa da vida, né? O Google Home e o Alexa. Você vai chegar e você vai falar e vai pedir Hello Google, qual que é meu saldo no Bradesco? Ele vai abrir sua conta no Bradesco e vai te falar o saldo lá, né? O Bradesco lançou essa semana no Apple Business Chat, não sei se vocês já testaram. Então, ficou bem legal, quem tiver iPhone já pode testar o Apple Business Chat. Então, o que a gente enxerga do mercado de mensageria é isso. São as maiores empresas, Apple, Google, Facebook e a Amazon chegando, né, com a voz. Google com a voz do Google Assistant, são os principais canais que a gente enxerga aí. Microsoft está começando a fazer um pouco mais de barulho com o Teams, né? O Skype vai virar o Teams, então a Microsoft também vai entrar. Mas no final circula entre as grandes empresas, as maiores empresas do mundo hoje são, né? A Microsoft, Apple, Facebook, são as maiores empresas do mundo. Então elas vão dominar por aí mensageria e canais de comunicação. E nessa parte que você falou de Voice Assistant, como é que vocês estão se organizando e se desenvolvendo nessa parte de voz? Basicamente, nossa estratégia é a mesma, é integrar soluções de voz dentro do Blip. A gente hoje fez alguns projetos com o Google Assistant, né? A gente lançou com a Globo durante as eleições, está lançando receitas com a Ana Maria Braga, está lançando programação da Globo também, está lançando um projeto da Globo com a Alexa. Você fala, Alexa, me dá uma receita tal, tal, tal. Então a gente está integrando na nossa... A gente não abriu ainda para vocês como usuário do Blip, ainda não está exposto lá o Google Assistant, mas a gente já está integrado com eles, falta só o front-end, mas o back já está integrado com esses negócios. E a nossa arquitetura foi uma arquitetura baseada em API First, né? Então, imagina que o Blip é um barramento que você vai plugando um monte de API. Lançou uma nova solução de voz, Nuance, lançou voz, speech to text, a gente pluga lá. Microsoft lançou uma, pluga lá. Google Assistant, pluga lá. Para a gente é a mesma coisa que lançar um novo aplicativo de mensagem e lançar um novo canal de voz. Não muda, tecnicamente falando, absolutamente nada. É só mais uma API que a gente vai integrar. Até, você me fez lembrar de uma coisa. Hoje a gente subiu o bot que vocês conhecem que a gente tem da Claro, a gente subiu no WhatsApp oficial da Claro. Então, depois eu vou até mandar um número para a Jussara, para ela mandar para todo mundo testar. Acho que quanto mais gente a gente estiver testando, melhor. Então, o mesmo bot que a gente tem nas páginas da Claro, a gente tem no WhatsApp oficial. E uma coisa que a gente está vendo acontecer muito no WhatsApp é a galera mandando áudio. Então, se torna necessário que a gente consiga fazer o speech to text para a gente conseguir identificar no NLP ou transformar em texto para o operador, porque ele não consegue responder em áudio. Hoje eu recebi um negócio interessantíssimo, eu vou te mostrar aqui, depois você manda para a turma. Uma nova profissão, a pessoa é o interpretador de áudio do WhatsApp. Você recebe um áudio, está na reunião, você manda para o fulaninho, o fulano faz o transcript do áudio. É isso que a gente precisa para pegar um áudio. Receber um áudio do WhatsApp, transforma isso em texto. Texto a gente já sabe processar e manda a resposta. Mas você virou até piada, o cara prega num poste. Áudio de 1 minuto, R$1. Áudio de 5 minutos. Eu odeio receber áudio, porque a gente está sempre em reunião. Não, e esse é um problema. Tá você recebe um áudio, às vezes, você recebe um áudio do seu chefe. Popular. Você me manda um áudio lá de 5 minutos, eu estou numa reunião, como é que você não escuta? Aí... Tá virando moda, assim, tem cada vez mais gente usando. E a tendência é a galera atender cada vez menos telefone, né? Eu já sou um pouco resistente quando o telefone toca, eu fico meio, caramba, tem que atender mesmo. Eu prefiro muito mais trocar mensagem do que falar. Eu não gosto de falar, eu gosto de trocar mensagem também. A gente tá assim o dia inteiro, né, cara? Não tem como parar, tá? Eu só atendo o telefone do meu filho, minha esposa, assim, raramente eu atendo o outro telefone. E aí vem a pergunta, que é o que está dando certo com a Take, né? Se eu falo com você, se o Juliano fala com o Luiz assim, por que a empresa, claro, não consegue falar com os usuários dela? Por que a empresa, estou lendo ali, a Mapfre, por que a NET, por que a Ali, por que a Vivo, por que elas não conseguem se comunicar com os clientes dela da mesma forma que as pessoas se comunicam entre si hoje? É esse o nosso pitch de vendas. Né? E essas empresas têm que conseguir, porque se o comportamento do consumidor mudou e ele não quer mais falar, as empresas têm que chegar nele de alguma maneira. Exatamente. E hoje em dia, eu falo muito isso quando eu faço apresentação. O que está na moda, eu nem sei se é um dos assuntos que você está falando, mas você está me dando liberdade, eu vou falando aqui. Uma das coisas que está na pauta de
todas essas marcas que vocês estão trabalhando e qualquer outra marca que a gente conversa, é um negócio chamado Customer Experience. Tudo agora é Customer Experience, foco no cliente, enfim. E para a gente, Customer Experience são 3 pilares, né? Um é a presença, você tem que estar onde o seu cliente está. Não adianta eu falar, olha, eu sou Customer Experience, sou Customer Centric. 100% dos meus clientes usam o WhatsApp, eu não estou lá. Então, o primeiro ponto é presença, você tem que estar onde o seu cliente está. O segundo é o que a gente chama de Software Mindset, ou metodologia ágil, tem vários nomes para a mesma coisa. O que é? Você tem um negócio que a gente chama de Short Feedback Loop. É você começar a interagir com o seu cliente e receber o feedback rapidamente, gerar insights disso aí e definir seu roadmap. Então o roadmap de um bot hoje não é o que o Luiz acha, nem o que o Daniel acha que é certo. É o que vocês conseguem lançar rápido, vocês interagem com os usuários vão falar com você, poxa, se esse bot fosse assim, seria muito mais legal. Então quem define o roadmap hoje são os usuários, é o próprio cliente, baseado no Short Feedback Loop. E o software mindset, a metodologia ágil é baseada nisso aí, Short Feedback. Então é presença, software mindset e o terceiro que a gente chama de evolução contínua. Não tem nada, vocês trabalham com tecnologia, não tem absolutamente nada que a gente faz que tem começo, meio e fim. Quem gosta de trabalhar com começo, meio e fim não pode trabalhar com tecnologia. Tecnologia tem começo, meio, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. É o que a gente chama de evolução contínua. Então, presença, software, mindset e evolução contínua. Não existe o final. Para a gente, o nosso trabalho é uma jornada. Não é um ponto de chegada, é uma jornada. A tecnologia é uma jornada. Então, se você tem essas 3 coisas, você está trabalhando com Customer Experience. E isso tem um fit danado, tem uma aderência super bacana com as soluções e as ofertas que a gente oferece no mercado. Talvez por isso, uma das razões do sucesso que a Take está atravessando hoje. Porque a gente dá a presença e a gente não dá só a presença. Eu não sou só um gateway de mandar e receber mensagem. Eu preocupo com a experiência. Eu preocupo com da empresa ter uma forma de integrar com o sistema legado e resolver o problema do cliente. E eu também dou uma plataforma para você conseguir fazer uma evolução constante, evolução contínua. E além da plataforma, vocês têm as células, né? Assim, porque a gente sabe que nem toda empresa tem uma área interna de tecnologia que conseguiria administrar uma plataforma como o Blip e desenvolver a sua própria solução. Então você também, além da plataforma, consegue prover o serviço que ela precisa, pelo menos para desenvolver uma versão 1, e se ela for administrar depois daí para frente, ou para que tenha uma célula contínua lá com vocês. É isso aí. O presença é o canal, o WhatsApp, né? O software mindset eu posso fazer, ou você pode fazer, ou nós podemos fazer, que o conceito hoje muito comum chama cocriação. A gente faz um squad de 10 pessoas, 5 da Mundial e 5 da Take. É um negócio chamado cocriação, que é o segundo ponto, que é software mindset, entregou a primeira versão. E a evolução contínua você pode fazer, eu te treino, ou nós fazemos também com cocriação, com o time misto. Mas a gente pegou todos os 3 pilares do Customer Experience e para cada um a gente tem um serviço, uma oferta para conseguir fazer a evolução. Isso aí entra numa transformação digital, né? Porque a digitalização da comunicação, na nossa visão, é um dos principais pilares da transformação digital. Então tudo isso que a gente está fazendo no final do dia é transformação digital, só que de uma forma mais tangível, né? Transformação digital hoje é um conceito que cada um fala uma coisa, né? E na realidade quem ganha dinheiro é a Accenture e a CIT que vendem serviço, mas na realidade a gente tangibiliza essa transformação digital. Você pega, igual você vai falar hoje com o seu time, você pega o número do WhatsApp e você vê o robô da Claro falando com as pessoas. Mais transformação digital do que isso existe, né? Então a gente tangibiliza a transformação digital. Não fica só vendendo homem hora, né? Sim, na verdade tudo hoje vira transformação digital, né? Tudo que a gente vai falar é transformação digital. Bom, obrigado, Juliano, por ter vindo aqui, acho que foi bom pra caramba. Acho que o primeiro que a gente não sabia como fazer as coisas direito ainda foi melhor do que eu esperava. O próximo veio na hora do almoço, a cerveja estava geladinha, a gente começa mais cedo. Eu falei pro Serginho que a gente vai chamar ele em algum momento também, num papo mais tech e tal. Acho que lá na Take dá pra gente, só da Take a gente vai fazer uns 3, 4 aqui. Serginho é super inspirador, não é esse papo furado meu não, vocês vão gostar demais, Serginho. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer enorme vir compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente pensa. É uma honra ser o primeiro do Beer Up, gostei pra caramba do nome. A gente teve um Take Beer também, que era uma ideia similar, virou Take Talks agora.
E a gente abre para... além disso, a gente abre para fora. Então, vocês estão convidados, quem não conhece ainda a Take, estão convidados, quando a gente fizer o Take Talks, é aberto para todo mundo. Legal. A gente chama convidados, tem a cervejinha e pode vir gente de fora também. Legal. Mas é um prazer enorme, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado aí da conversa. Valeu.